Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes do Boleirês. A linguagem da bola. A minha voz está mais feliz, levemente. Não tanto, né? Porque eu não consegui nem comemorar os gols da vitória do Inter sobre o Flamengo, mas assisti um pouco do jogo, quebrando aquilo que eu havia falado, né? E também tem vitória do Grêmio, a primeira do Campeonato Brasileiro na Arena. Então o Grêmio que venceu a Chapecoense, um jogo duro de se ver, né? 2-1 para o Grêmio, vitórias da dupla Grenal, né? Mais uma rodada, uma das poucas rodadas, né, do Campeonato Brasileiro que a dupla vence. E nós temos hoje também, além da nossa mesa completa, ele não foi o vencedor, porque nesse mês eu, o Léo Batata, e o Nick, né, o @cartana182, fomos os vencedores do mês, ficamos em primeiro e segundo. Não lembro agora a ordem, quem ganhou, né, no mês de julho, na verdade. Mas o nosso terceiro colocado foi o Thomas, né, nosso convidado especial do programa de hoje. Ele que teve passagens pelos times que jogaram nessa segunda-feira, né, o Grêmio e a Chapecoense. O homem entende da bola, né, entende do riscado. Seja bem-vindo, Thomas. Alô, rapaziada, muito obrigado. É uma honra estar aqui podendo compartilhar dos debates esportivos com vocês. E eu digo ao amigo aí, Batata, aí, ao Cartana, que eu vou buscar vocês. Ainda tem muito chão pela frente aí nesse cartola aí. O Thomas, que assim como o Grêmio, tá correndo atrás da máquina, né? Já que a distância para os líderes é bem grande, né? Mas ele quer sair do fundo do poço. Vamos começar então com os destaques dos nossos queridos debatedores, @Carlos Pacheco, _20. Aleluia! Até que enfim o Grêmio fez o dever de casa. @Cartana182, qual o teu destaque da vitória do Grêmio? Ainda lento, ainda feio, mas pelo menos com vitória. Então o lado gremista, né, tá feliz com a vitória, né, já que tá feia a coisa no Brasileirão. E eu deixei por último, né, o nosso querido Estevam Peralta, porque ele, além de ótimo debatedor, ele cria as regras do Cartola para os seus parceiros escalarem a equipe nesse aplicativo, né, que está tendo a nossa liga e tudo mais, para quem não conhece. É uma liga para escalar os times de acordo com as rodadas do Brasileirão. @Estevam Peralta, o que tu tem a falar do Inter, do Cartola e dessa grandiosa vitória por 4-0, grandiosa e surpreendente, né? 4-0 lá no Maracanã. Batata, inacreditável e histórico essa vitória do Inter no Maracanã. Ninguém acreditava. 4-0, um baile. E sobre o Cartola, né? A minha crítica ao Batata, o Cartano também tomou as dores, porque ele também gosta de escalar jogadores contra o Grêmio, é que eu não consigo, como Colorado, escalar jogadores do Flamengo num confronto desse. O Inter era azarão, mas eu não podia escalar jogadores do Flamengo, então a justiça divina puniu o Batata. Alô, cartoleiros, essa é a regra principal. Viram só? Não pode escalar jogadores da equipe adversária ao time que você torce, né? Por mais que o Inter, na rodada anterior, tenha empatado com o Cuiabá e o Flamengo vindo de goleada em cima de goleada, não faça isso. Não faça isso que você pode se dar muito mal, né? Eu e o Nick sabemos muito bem disso. Eu, principalmente, né? Porque eu escalei jogadores do Flamengo e foi muito mal nessa rodada. Mas vamos começar falando, com todo respeito ao Thomas, que é gremista também, né? E hoje a gente teria a maioria, né, de gremistas na bancada, mas a gente não pode deixar de falar dessa incrível vitória do Inter primeiro, né? Antes da vitória do Grêmio sobre a Chapecoense. Estevam, o que tu tem a falar sobre o jogo? Eu já falei no início do programa, né? Eu não consegui comemorar nenhum gol de tão puto que eu fico. É difícil ser torcedor do Colorado. Não tem como alguém ter saúde mental boa, né? Se numa rodada não empata com o Cuiabá e ganha de 4-0 do Flamengo. Fala aí sobre o jogo, Estevam.
Cara, é inacreditável, né? Como tu disse, o Inter empatou com o Cuiabá domingo passado. Era pra ter perdido, porque o Cuiabá jogou mais bola que o Inter. E o Inter vai no Maracanã, todo mundo botando que o Inter ia ser goleado. Eu também achava, né? Porque o Inter vinha muito mal, o Flamengo patrolando todo mundo. E o Inter faz 4-0, um baile. E esse baile começou muito por causa que o Inter foi muito bem defensivamente, né? Principalmente os laterais, o Paulo Vitor foi muito bem, ainda questionado pela imprensa, né? Alguns da imprensa, Guerrinha, esses estavam criticando o Paulo Vitor, mas fez uma partida segura. Do outro lado direito, o Saraiva foi muito bem, ele que não estava muito bem, mas nesse jogo foi fenomenal. Marcou o ponta esquerda Bruno Henrique, que é baita jogador, e conseguiu anular o jogador do Flamengo. E entrou com Dourado e Lindoso, né? Que tentou, de certa forma, não deixar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro flutuar ali no meio, que eles começam a fazer as jogadas de 1-2 junto com o Gabigol, que sai da área, até o Gabigol criou uma chance de gol e quis bater de esquerda ali, uma hora que era para bater de direita, o Gabigol que não tem a direita nem para subir no ônibus. E no contra-ataque o Inter conseguiu fazer os 4 gols, né? O Yuri Alberto, iluminado, não vinha finalizando muito bem nos outros jogos, mas nesse foi muito bem, até perdeu um gol feito, né? Embaixo da trave, errou o gol, mas acho que o Inter surpreendeu. Espero que esse jogo seja virada de chave, né? O Inter vinha muito mal, mas nesse jogo lavou a égua, como se diz. O Tyson também fez um golaço, saiu do campo de defesa, driblou o Diego e o Felipe Luiz e depois marcou no Diego Alves. Ele que o último gol na passagem pelo Inter foi contra o Flamengo lá em 2010 e conseguiu marcar agora. Espero que seja o primeiro de muitos gols do Nego Tyson. Mas, Estevão, uma questão importante sobre esse resultado positivo do Inter contra o Flamengo é que a gente viu nos últimos anos o Inter ter bons resultados jogando reativamente, e isso aí incomodando muito, né, a torcida colorada e tal, porque queria jogar mais pra frente, queria propor e tal, e a verdade é que me parece que esse grupo do Inter, ele tem a característica para jogar assim. Não adianta, enquanto tiver esse grupo aí, querer jogar de outra maneira, porque esse time é talhado para jogar dessa forma. E novamente a gente pode ver isso. No momento que o time se retraiu um pouco mais, teve nesse jogo mais complicado e tal, teve mais um resultado maravilhoso, um resultado que já não apresentava há muito tempo. Não dá nem para dizer que foi um jogo fortuito, porque o adversário era muito bom, não foi um 4-0 em qualquer time, foi um 4-0 no Flamengo. Então, me parece que esse Inter é talhado para jogar reativamente, e aí acho que cabe ao contexto do Colorado entender que é a característica desse elenco. Aí, se quer jogar mais para frente, bom, então que se reformule o elenco. Que, por exemplo, se trouxe o Ramires, mas não se reformulou o elenco, aí não adianta nada. Então, com esse elenco, o jogo, infelizmente ou felizmente, é esse, e não tem muito como ser diferente. Mudar muita gente também não dá, porque não tem dinheiro para isso. Então, jogar dessa forma aí, ter bons resultados, e claro que isso tem uma limitação. Tem algum momento que tu pega o adversário que se fecha também, que aí tem que criar, mas, aí tem que achar outras alternativas e evoluir a partir desse ponto, mas é algo que não pode se perder, essa característica que, bem ou mal, dá muitos bons resultados pro Inter. Só para complementar aí, então, Pacheco, antes, eu queria saber aí os torcedores colorados e juntamente ao presidente Barcelos se vão se render ao jogo reativo ou se vão ficar no modernismo aí do momento de querer o jogo propositivo a todo custo. Eu queria ver essas palavras aí dos amigos aí colorados. É que isso que o Thomas perguntou, né? Vai ao encontro do que o Pacheco falou, né? Sobre a característica do elenco, né? E esse elenco aí, ele só consegue bons resultados jogando dessa forma, né? E isso, de certa forma, né, é um cala-boca para quem reclamou muito do Odair, né? Que o Odair, quando teve esse elenco que era ainda mais limitado, né, e jogava dessa forma, foi ele que introduziu, né, o jogo dessa forma no Inter, pelo menos na Série A, né, depois que voltou da Série B. E aí ele conseguiu resultados muito importantes, né? Foi terceiro no Campeonato Brasileiro logo depois de voltar
da Série B, no outro ano foi finalista da Copa do Brasil e tal, porque ele percebeu que essa era a característica dos principais jogadores, né? O Inter que tem um elenco repleto de coadjuvantes e que dessa vez tem um protagonista, né, que é o Tyson. Então, vai ter que jogar assim mesmo, principalmente enquanto estiver na parte de baixo da tabela, né? E depois, quem sabe, num próximo ano, conseguindo reformular o elenco, tá vendendo um monte de jogador, né? Tá conseguindo arrumar a casa financeiramente. Vamos ver se consegue trazer jogadores para implementar um estilo de jogo diferente, né? Que é o que essa direção propôs, né? Se elegeu propondo esse estilo de jogo diferente e trouxe peças tanto para comissão técnica quanto para a parte administrativa, né, do Inter, pensando nessa questão, né, de mudar um estilo de jogo, ser um jogo mais propositivo, porque detectaram que a torcida já estava de saco cheio, né, dessa questão de jogar sempre atrás da linha da bola. Mas, né, não tem o que fazer. Depois desse último resultado, acredito que fique claro, né, para os torcedores que não tem o que fazer, não tem como esse time jogar propondo o jogo, né? Porque não consegue os resultados. Mas esse é o que mais importa, na verdade, né? Que o Inter conquiste os resultados. O problema é que, mesmo jogando assim, nas decisões o Inter sempre sucumbia. Né? Na decisão da Copa do Brasil foi muito mal. Ano passado, na final do Campeonato Brasileiro, também não conseguiu fazer um gol contra o Corinthians. Né? Então, conseguem resultados importantes, mas chega na hora decisiva o Inter não consegue vencer. Né? Isso que é o que mais irrita e preocupa o torcedor. Né? Exatamente esse ponto que eu ia falar, né? Contra adversários fortes, que era um Flamengo, né? Que não tinha como jogar de outra forma que não fosse reativamente, ainda mais que o Inter vinha muito mal, né? E não vai continuar, eu acho, durante o Brasileirão com o Lindoso e com o Dourado, né? Porque vai enfrentar times piores que vão se defender e não vai ter criação com os dois, com o Patrick e o Edenilson. O time vai sucumbir na criação. Como o Batata disse ali, o Inter, com esse estilo reativo, perdeu a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, marcando lá atrás, sem reagir, perdeu inúmeros grenais, com o Grêmio ganhando do Inter várias partidas, até perdi a conta. E também no Brasileirão no passado, né, que o Batata disse, o Inter precisava vencer do Sport, não venceu do Sport, precisava vencer do Corinthians, foi o único time do Brasileirão naquele ano que não fez um gol naquele Corinthians, nem fora de casa, nem dentro de casa. Acho que esse elenco pode dar mais. O Kudê jogou de outra forma com esse elenco, mas eu também concordo com os amigos que é talhado para o jogo reativo esse time, mas o time precisa de mudanças, precisa de reformulação no elenco, né? A gente já bateu essa tecla sempre, que alguns jogadores já encerraram o ciclo, mas sim, essa vitória do Inter foi importante. Espero que dê uma virada de chave para o resto do campeonato e veja que o Inter precisa de reforço, né? Os jogadores que criam mais, reformule esse elenco, porque o Inter não pode jogar reativo e sucumbir sempre nas decisões como sucumbiu nos últimos anos. Então quer dizer, então, aos amigos colorados, eles querem então que o presidente Barcelos ele rasgue o projeto de campanha que o elegeu, então. Quer que nesse momento o Inter volte a ter jogos da forma reativa. É isso? Só antes de completar, antes de completar também, eu queria falar que o problema do Inter ter sucumbido nas decisões não é problema do estilo de jogo, tá? O problema é da qualidade técnica dos jogadores, né? Porque vamos combinar, o Inter que foi campeão, que foi na finalista da Copa do Brasil em 19 era um time muito fraco, né? O elenco que quase foi campeão brasileiro também, comparados com seus concorrentes. Então o problema não tá no estilo de jogo, e sim na qualidade técnica dos jogadores, né? Vamos combinar. Cara, eu acho que o diferencial desse jogo, tipo, nem foi a questão do como jogou, se foi reativo, se não foi reativo. Cara, o problema é que assim, ó, o Inter teve vários jogos que o Inter criou no começo do jogo, e os atacantes erraram o gol na cara, ou sei lá, tecnicamente foram mal ali, e nesse jogo parece que deu tudo certo, tá ligado? Os caras fizeram as jogadas e tal, e saiu os gols, sabe? E é bem psicológico, né? Começa errando ali os chutes e tal, não consegue fazer,
E nesse jogo, acabou, a bola entrou, né? E esse é o diferencial do jogo hoje em dia. Pode ter 200 chances lá, não fazer o gol, daí não me adianta nada. E nesse jogo deu tudo certo, os caras fizeram gol. Igual o jogo contra o Olímpia, né? O Inter criou um monte de chance e depois foi perdendo os pênaltis e foi eliminado. Mas essa segunda parte que o Thomas falou, eu concordo bastante. Falta jogador que decida, né? Agora chegou o Tyson. Depois agora vai estrear também o Mercado, né? Que é um jogador que tem muita liderança, vai agregar muito ali no time do Inter, na linha defensiva, que já vem bem, né? Nos últimos 7 jogos, o Inter tomou gol só em um, só contra o Atlético Paranaense lá, com 2 falhas do Cuesta, por sinal. Até vamos elogiar ele, que esse jogo contra o Flamengo foi muito bem. Até ajeitou uma cagada do Bruno Mendes, que tentou sair jogando ali. O Rascaeta roubou a bola, mas o Cuesta conseguiu recuperar. E sobre o projeto que o Thomas falou ali, o projeto do Inter não adianta querer ter um time propositivo sem ter as peças, né? Eu bati muito na tecla que o Inter tinha que ter um volante que conseguisse armar o jogo. O Pacheco também falou isso bastante. O Inter não tem esse jogador no elenco, tem que buscar para que, se quiser mudar esse estilo de jogo. Jogou toda a parte sem ter opções na zaga, né? Tinha o Cuesta, depois tinha o contestado Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel, o Pedro Henrique também. Então faltou peças para o Ramires implementar o estilo de jogo e também tempo, né? Teve 3 meses de trabalho, não teve pré-temporada e a gente sabe como o futebol brasileiro é traiçoeiro com esses novos técnicos, principalmente os estrangeiros. A resposta da pergunta do Thomas é essa aí, Estevam. O presidente, ele não tem projeto, porque ele já demitiu o Ramires. Então ele já, esse projeto que o Thomas falou não existe mais. O Thomas perguntou, né? Não existe, porque já era, já ele demitiu o Ramires e aí esse projeto que ele dizia que ia mudar o estilo de jogo do Inter foi por água abaixo, porque o Aguirre também, o Aguirre nunca foi um treinador que tinha questão de propor o jogo, né? Ele tinha um time competitivo, né? E que até de certa forma jogava bem, né? Defendia bem e atacava bem equilibrado também, né? Mas não é essa questão de propor o jogo como o Alessandro Barcelos se elegeu, né? Mas, ô Batata, e o projeto? Fala, Cartão. Só complementando o que você estava falando, a questão de projeto, assim, beleza, tu queria criar um projeto de mudança de estilo de jogo, de propor o jogo e tal, mas esses projetos eles acabam não se mantendo relevantes se o teu time está perdendo. Não adiantava ele deixar o Ramires ali perdendo, mas ele vai mudar o estilo de jogo, daqui a pouco a gente vai começar a ganhar, porque nesses times grandes eles dependem de resultado, né, velho? Depende de resultado, e se não tiver o resultado, vai cair o treinador, depois vai cair na próxima eleição, o presidente já não consegue, sabe? Então, um time grande e que, tipo, como Inter e Grêmio, tem que estar sempre brigando lá em cima, tem que estar sempre ou beliscando uma Libertadores, ou chegando perto de um título, chegando numa final de alguma coisa. E o Inter caiu da Libertadores e caiu da Copa do Brasil e não tem mais nada, tem só o brasileiro, sabe? Então, tem que chegar em alguma coisa do Campeonato Brasileiro, é a única coisa que tem no ano. Não, mas é que justamente a questão que eu penso é o seguinte: não se trata de teve que demitir porque estava mal, mas sim porque não tinha planejamento. O problema já foi lá atrás. E esse projeto nunca existiu de verdade. Porque o projeto não é tu trazer um treinador e dizer, agora está resolvido, nós vamos jogar propositivo. Não é isso. O projeto é tu trazer o treinador, tu trazer as peças. Aí sim vai funcionar. Agora, se tu só largar e dizer, nós vamos fazer assim, não significa que vai acontecer. Então, acho que esse é o grande problema. Se falou num projeto, mas não se projetou de verdade. Projeto, então, que o presidente do Inter conseguiu ser eleito, então foi pro espaço. Então os colorados devem estar cientes disso e agora devem querer a alteração desse projeto. Seria isso, então, os amigos colorados? Não. O projeto não se engloba... No Inter, hein? Não se engloba só no futebol o projeto. A base, o Alessandro Barcelos acertou, trouxe o Gustavo Grossi do River Plate. Tinha 50, 60 jogadores em cada categoria, diminuíram, então, que era uma barriga de empresário a categoria de base do Inter. A questão financeira, como o Batata disse, o Inter está melhorando, que é uma coisa que tem que melhorar, né? Senão o Inter vira um Botafogo, um Cruzeiro da vida. Então, deixou a desejar, sim, no âmbito do futebol, mas tem como recuperar, né? Não adianta chorar agora pelo leite derramado.
Para mim, o grande problema do Inter foi quando demitiram o Abel Braga, né? Que vinha fazendo um grande trabalho aí. Acho que foi o maior sequência de vitórias aí do Campeonato Brasileiro, onde o grupo abraçou, o grupo estava unido, então tinha tudo para dar certo no ano seguinte, dando sequência ao trabalho. Então o presidente ali, Barcelos, fez uma ruptura total, completa na filosofia de jogo, né? Em que isso mexe muito com o vestiário, né? No departamento de futebol. Então eu acho que o grande problema do Inter hoje, né, se deve ao passado que foi, né? Que a demissão da Bel tá dentro disso que o Alessandro Barcelos comentou desde o início da campanha, né? Que ele queria um estilo propositivo e o time do Abel vinha jogando reativamente, né? Por mais que o elenco estivesse fechado e tudo mais, tinha sequência de vitória, mas como o Estevam falou aqui também, né, nos jogos contra Sport e Corinthians sucumbiu, né? Então, por mais que ele tenha feito um bom trabalho, a gente não pode esquecer que ele recebeu o time em primeiro e classificado nas duas Copas e caiu nas duas logo no início do trabalho e terminou em segundo campeonato, né? Então, é uma sucessão de erros as administrações do Inter nos últimos anos, né? Mas vamos falar do Grêmio, né? Vamos falar da vitória do Grêmio, a primeira vitória na Arena nesse Campeonato Brasileiro. Um jogo sofrido, né? E sofrível. Uma vitória de 2-1 sobre a Chapecoense. Gols do Alisson, né? Que eu ouvindo o jogo pela rádio, ouvi bastante dizendo que hoje ele é o jogador que está mais chamando a responsabilidade no time do Grêmio, né? E do estreante Borja, né? Que sofreu o pênalti e marcou o gol da vitória do Grêmio. Vamos começar com o Thomas, o nosso convidado. Ele que é gremista, jogou pelos dois times. Thomas, o que tu achou do jogo? Olha, eu tô apavorado com o time do Grêmio, tá? Apavorado. Eu acho que o Grêmio praticamente já se encontra na segunda divisão, assim, vai ser muito difícil, né? Sair dessa situação, com tudo que a gente viu no jogo de hoje e vem vendo, né? O time que sofre para jogar o futebol, e que tem problemas não só dentro de campo, mas fora de campo, com contratações, com questão de salarial, né? Então, olha, eu tô apavorado, né? Acho que o Borja pode ser que agregue, né? Mas não sei se o investimento feito valeria tudo isso. E eu tô esperando do Douglas Costa estrear, né? Porque ainda não o Tyson agora estreou agora, né? Vamos ver se o Douglas Costa também consegue seguir o exemplo do amigo aí e consegue estrear no nosso time, porque tá difícil, a situação tá crítica. Thomas tá apavorado, mas, cara, eu discordo um pouco dele. Claro que nós estamos jogando muito mal, claro que tá horrível, isso aí não tem dúvida. Agora, quem acompanha aqui tá vendo que eu já falei já alguns programas atrás, de que o Grêmio precisava fazer 50% dos pontos para não cair, e desde então o Grêmio vem fazendo 50% dos pontos, mesmo até um pouco mais, né, desde que eu falei isso. Perdeu o jogo anterior, agora venceu esse, enfim, então eu acho que se o Grêmio não tivesse ganhado o jogo hoje, eu ficaria bem preocupado, mas conseguiu a vitória, então tá dentro da pontuação. O desempenho, ele é bem mediano ainda, claro, mas também não acho que seja tão horrível, ele é medíocre só, assim, sei lá, tu vê o Grêmio em campo, assim, tem uma defesa, assim, até ok, tomou um gol cedo hoje, mas ainda tava dormindo no jogo, parece, mas tem uma defesa ok, a parte ofensiva é que inspira mais preocupação, realmente o Grêmio tem dificuldade de criar, conseguiu marcar 2 gols hoje, mas assim como eu acho que o Grêmio tomou o gol dormindo, acho que fez 2 gols bem fortuitos, assim, não foram objeto de uma grande criação os gols que o Grêmio fez, mas acho que o Darlan fez um bom jogo controlando ali a armação nos volantes, o Borja fez uma boa estreia, eu acho que brigou muito, tem qualidade, gostei assim desse primeiro jogo, claro que tem mais muito para ele provar de bom ou de ruim para nós, mas como o primeiro jogo me agradou, não foi exuberante, mas foi bom. Agora tem que melhorar bastante na questão do meia ali, né? O Jean-Pierre é alvo de discussão sempre em todas as mesas de debate desse estado e não vai ser diferente aqui agora, porque
ele não tem intensidade, ele não entra na área, é muito complicado. Ele tem muita qualidade, mas ele não consegue entregar resultado final dentro do jogo, justamente por essa falta de intensidade. Então o Grêmio precisa urgentemente de um meia para fazer a ligação entre os volantes e o ataque, para entrar na área, para marcar gols, e que é o que o Jean-Pierre está devendo. E da mesma maneira, o Douglas Costa, que atuou hoje pela ponta, mas um ponta que muitas vezes vinha para o meio, né? E muito mal no jogo. Tá certo que tá voltando de lesão e tal, mas jogou muito mal. E como o Thomas disse, ele já fez alguns jogos no Grêmio e não mostrou nada ainda. Então tá na hora, tá mais do que na hora dele desembarcar em Porto Alegre e tal. Mas eu fico razoavelmente tranquilo, porque em que diz respeito à parte técnica, o Grêmio vai melhorar. O Grêmio tá indo atrás desse meia que eu tô pedindo. O Douglas Costa em algum momento vai ter que apresentar alguma coisa, não é possível. E o Borja daqui a pouco jogou bem hoje, daqui a pouco nos próximos jogos pode melhorar ainda mais. Eu acho que o Grêmio tem a evoluir nessas questões individuais, e bem não vai jogar isso. Eu tô batendo na tecla há muito tempo. O Grêmio não vai jogar bem esse ano, não vai nos deixar feliz, mas dá para fazer 50% dos pontos não cair. Isso eu acho que dá, mesmo nos irritando bastante. Eu tô mais do lado do Thomas, assim, não. Eu falei já nos outros programas, bem preocupado com o Grêmio, principalmente porque não apresenta muitas melhoras técnicas e tal. O Pacheco fala que vai melhorar, mas é difícil acreditar, assim, vendo o jogo, né? Eu discordo um pouco do Pacheco sobre a questão da criação. Acho que hoje o Grêmio, no gol, né? Que o gol foi bem criado pelo Grêmio, inclusive. O Darlan dá o famoso passe quebra-linhas, que o Batata gosta, e encontra as duas linhas mais distantes ali, a linha do meio. O Alisson consegue ficar atrás dos volantes, ali recebe a bola, e daí a linha dos zagueiros está muito longe. E ele tem espaço para carregar a bola um pouco, chutar de fora da área e faz um belo gol. E o Borja estreando bem, né? Com gols. O Borja que praticamente sempre estreia com gols, né? Estreou no Palmeiras com gol e vitória, no Júnior de Barranquilla também gol e vitória. Então ele é um cara com estrela para esses jogos. O Douglas Costa, né? Que a gente vem cobrando bastante, realmente não agrega quase nada no jogo do Grêmio. Quem faz as melhores jogadas pelo lado direito é o Wanderson, sempre. Principalmente quando ele enfrenta a marcação e ele consegue passar pela marcação, né? O Douglas Costa, ele dá um drible mais para trás, assim, meio para o lado, que ele nunca tira o cara realmente da jogada. Ele toca mais pro lado, mas nunca consegue abrir para chute, nem, ou às vezes ele cruza, às vezes ele só toca para o cara do meio ali que vai girar a bola de novo. E até chegar do outro lado. E essa jogada não tá agregando nada, porque o Grêmio não consegue fazer a passagem dos laterais, como fazia antigamente no time do Renato lá na Libertadores. E chegava bem no fundo e tal, fazia as jogadas. E esse Grêmio não consegue fazer isso. Tu comentou sobre o Darlan, né? O Darlan eu não consigo entender até hoje como ele não é titular do Grêmio, ou que tenha pelo menos uma sequência, né, para mostrar o que ele pode render, porque é muito bom jogador. Pifou hoje o Alisson. E falando sobre o Pacheco ali, eu queria tentar saber o que o Pacheco vê que o Grêmio vai conseguir fazer 50%. O Grêmio tá muito mal. É candidatíssimo a ser rebaixado, assim como o Inter tem que melhorar, mesmo que tenha feito esse jogo espetacular, tem que jogar mais do que vinha jogando, porque o futebol é traiçoeiro. O Grêmio tem 10 pontos, tá? Tem 2 jogos a menos, que é contra o Flamengo e depois contra um adversário direto que é o Cuiabá, mas vai ter que jogar mais para escapar dessa situação. Não, mas cara, é justamente aí, tipo, que tu dissesse, o Grêmio é candidato, também acho que o Grêmio é candidato. A nossa briga é essa, nós vamos brigar por isso até o fim. Eu acho que eu já falei no último programa essa questão. É que o pessoal fala, nossa briga é pra não cair, mas não coloca isso na cabeça de verdade. O pessoal fala, nossa briga é pra não cair, mas quando o time entra em campo, fica esperando um grande futebol. Eu já rebaixei as minhas expectativas. Eu espero que o Grêmio faça o suficiente, eu espero que o Grêmio jogue jogos ruins, o Grêmio jogue mal, e vença de vez em quando, como é o que está acontecendo. Então, é isso que eu digo. Acho que o Grêmio é candidato, o Grêmio vai brigar para não cair até o final, mas eu acredito que ao final o Grêmio vai conseguir bater os 45 pontos. Mas aí que tá, porque... Pacheco. Eu acho que o Pacheco, que o Grêmio não tem o suficiente para escapar do rebaixamento. Isso que é o problema, entendeu? Não é jogar bem, cara. O problema é jogar o suficiente para sair da zona. E não tá jogando o suficiente para sair da zona. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem o suficiente para sair da zona, sim. Acho que hoje tem perto o suficiente, acho que tem potencial para melhora, porque vai agregar mais peças de qualidade. E além disso, acho que um jogo como hoje, assim, contra a Chapecoense,
é uma questão muito complicada. Até agora entra um pouco naquilo que a gente falava antes do Inter, de propositivo e reativo. Tu precisa de espaço para finalizar, tu precisa de espaço para tentar o gol. E aí, quando tu é o time bom no jogo, o adversário se fecha mais, é muito difícil tu propondo encontrar esse espaço. Sempre foi, mas ultimamente está ainda mais difícil. Depois do momento que o futebol teve ali uns 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, de jogo em cima e toque de bola, se aprendeu a marcar isso aí. Tá difícil de jogar propondo. Todo mundo aprendeu a marcar muito bem. Então, ainda mais o Grêmio, que é um time que tá bem capenga, no jogo que tem que propor, que tem que criar em cima, é complicado que o Grêmio passe alguma coisa. É bem complicado. Então, nesses jogos podem parecer mais fáceis, como a Chapecoense, assim, são jogos que acabam se complicando por essa característica. E aí, daqui a pouco, um jogo que é contra um time um pouco melhor, não digo assim o Flamengo, que é o melhor time do campeonato, embora o Inter tenha vencido, mas um jogo assim, daqui a pouco, contra um time bom, mas não tanto, que vai nos atacar e tal, aí o Grêmio consegue se fechar legal, a gente sabe que o Filipão gosta de uma retranquinha, e forçar um contra-ataque, aí tem um espaço para finalização contra-atacando, e dá para conseguir uns bons resultados. Então eu não entro nessa situação assim, sofreu para ganhar da Chapecoense, não vai ganhar de ninguém, porque os jogos são diferentes, os jogos não são todos iguais, não é assim, sabe, o time não ganhou do pior, não ganha dos outros, eu acho que não é bem por aí. Os jogos têm características diferentes, então eu acredito que o Grêmio consegue sim. Aí tu tá invertendo a lógica do jogo, Pacheco. Tu tá querendo ganhar dos mais fortes e contra os pequenos quer passar trabalho. Não tô entendendo isso. Tipo, como é que vai... Cara, os times mais fortes são mais fortes, cara. Os times mais fortes vão ganhar do Grêmio porque são melhores e mais fortes. Carteira. Só complementar aqui também. Eu também não entendo isso, não, Pacheco. Com todo o respeito à minha querida Chape, onde eu tenho grandes amigos. Mas a Chape passa por um momento turbulento. Trocou de treinador há pouco tempo. Acho que já vai pela quarta troca de treinador no ano, né? Nós estamos passando um pouco da metade do ano. O treinador é esse que chegou, teve 2 treinos, mal sabe o nome dos jogadores e a gente sofreu para ganhar dentro de casa, né? Para um time que ainda não ganhou de ninguém. Então eu acho que o Grêmio, olha, corre sérios riscos de ser rebaixado e só não vai ser rebaixado se de uma hora para outra mudar as coisas agora e começar a desempenhar um futebol que a gente não viu ainda durante o ano. E só para não deixar passar batida também, né? Vamos combinar, né? Agora eu vi o Pacheco ali criticando o GPR, né? O GPR é um talento exuberante, né, do nosso time. O problema do GPR é porque o time não se movimenta, né? Então ele é um jogador com refino técnico, que muito inteligente para jogar. Ele precisa de uma movimentação para achar o passe. No momento que o time está estático, não tem o que ele fazer, né? Aí é passe para o lado, passe para o outro. Aí não consegue um passe de infiltração porque ninguém rompe linhas. Então eu acho que vai muito por aí também. Cara, não é questão de inverter a lógica. É óbvio que, assim, os times mais qualidade do campeonato, como o Flamengo e tal, realmente não tem como foi com o Bragantino e tal, que apesar do nome, o Bragantino tá jogando muito. Aí é muito difícil. Agora, times daqui a pouco, assim, que estão jogando uma bola mais ou menos, como o São Paulo, por exemplo, mas estão indo lá em cima e tal, jogando, propondo e tal, é mais fácil, cara. E não sou eu que tô invertendo a lógica, é assim que funciona se tu for analisar. Por que tu acha que acontecem as zebras? Porque os jogos têm características diferentes. Porque não é sempre assim, o melhor sempre vai ganhar do pior. É que no futebol é muito mais fácil tu te defender e jogar no contra-ataque. É muito mais fácil. E para quem tá enfrentando, é isso que dificulta mais. Então, daqui a pouco tu pega um time que não é tão bom e se fecha jogando contra-ataque, esse time acaba conseguindo emparelhar com um time que é melhor, mas tem que ter um ônus de ir lá em cima, de achar o espaço e sofrer o contra-ataque. Então, essa é a questão. Óbvio que não é assim, vai inverter a lógica, né? Quer dizer que vai perder para a Chapecoense e vai ganhar do Flamengo sempre. Não, isso aí não. Mas assim, com times mais qualidade mais parecida ali no meio da tabela e tal, essas situações podem ser bem decisivas, assim, na minha opinião. E para completar essa questão aí que falou o Thomas do Jean-Pierre, cara, o Jean-Pierre, concordo, é um talento nato, só que o jogador para ser meio, ele tem que entrar na área, tem que se movimentar um pouco mais, porque é difícil tu receber a bola por ali. Isso que tu fala da questão do time, claro que o time não tá maravilhoso, isso atrapalha qualquer individualidade. Só que, cara, vou te dar um exemplo aqui. O Michael, o ex-atleta Michael, em 15 minutos, pareceu jogar bem mais que o Jean-Pierre. Eu não acho que o Michael vai ser a solução no meio campo do Grêmio, acho que o Michael não tem mais como ser titular do Grêmio, hipótese alguma. Mas só isso acho que já mostra como o Jean-Pierre tá abaixo do que poderia e deveria jogar. Bom, mas aí a gente fala das condições do jogo, né? De como a maneira como o Michael entrou no final com todo o gás, o time já
da Chapecoense nervosa, precisando do resultado, né? Se atirando um pouco mais, abrindo um pouco mais de espaço. De repente, se o GPR tivesse entrado aos minutos que o Maicon entrou, o GPR poderia ter feito um excelente jogo, porque aí o jogo era outro, né? E se o Maicon tivesse entrado desde o início, de repente poderia ter feito um jogo abaixo do que o GPR fez. Então eu acho que essa análise a gente não é por aí. Eu acho que a gente não pode fazer uma análise assim, né? Eu acho que o problema do Grêmio é que a maneira que o Grêmio joga não favorece o GPR, né? Esse é o problema. Porque o GPR, ele não é um jogador que não tem muita mobilidade, né? Então ele precisa dos atletas ali do Grêmio, dos atacantes, eles precisam que eles rompam linhas, né? Ele precisa de uma movimentação maior para achar esse passe, senão aí não tem porque ele tá dentro de campo, né? Então aí é melhor a gente colocar um outro jogador, né, para fazer uma determinada função, porque a função que a gente espera do GPR não vai ocorrer em virtude disso, né? Mas que ele é um excelente jogador, o GPR, sem dúvida nenhuma, ele é um baita jogador. Assim como o futebol do Grêmio não favorece o Jean-Pierre, eu acho que o futebol do Jean-Pierre não favorece o futebol do Grêmio. É com essa frase filosófica que a gente termina o programa. Não, mas antes de terminar... Peraí. Não, a gente tem que falar uma coisa aqui que durante a semana repercutiu bastante. Que o maior jogador que eu vi jogar na minha vida, né, Lionel Messi, depois de 17 temporadas, 672 gols em jogos oficiais, 4 títulos de Champions League, 3 mundiais, 10 espanhóis, entre outros, se despediu da equipe. Foi um acontecimento que causou muita comoção, né? Até a entrevista dele nesse alguém domingo. Alguém sabe explicar por que o Messi tem 4 Champions e só 3 mundiais? Sabe explicar, Batata? Não sei. Eu vou tentar falar com o Abel Braga, né? Esse treinador. Eu acho que foi por causa de uma lesão que ele teve, talvez. Oi? Acho que foi por causa de uma lesão que ele teve, eu acho. Ah, tá. Não, beleza. É por isso que ele não jogou, né? Se ele tivesse ganho, será que ele ganharia medalha? Será que ele receberia medalha assim, do título? Não sei, né? Não sabemos dizer, porque o passado já se foi, né? Já aconteceu esse jogo em 2006, todo mundo vai se lembrar. Vencedor entre Inter e Barcelona. Mas é isso aí, né? O Messi que saiu do Barcelona por problemas de acerto, né, financeiro do Barcelona com a La Liga, né? Não foi nem com o Messi. Né? Então teve problema. Oi? Foi o fair play financeiro da La Liga, né? Exatamente, né? A La Liga que fez jogo duro com o Barcelona, já que o Barcelona, junto com o Real Madrid, quis fazer a Superliga Europeia, na verdade, né? Então a La Liga fechou o cerco e perdeu o seu maior, o que tinha restado ainda, né? De maior atleta, né? Já que o Cristiano Ronaldo já saiu fazem 3 ou 4 temporadas para a Juventus e agora não tem nem Lionel Messi na La Liga. Mas confirmando a saída do Messi aí pro PSG, né? Ou o PSG ganha Champions agora ou não ganha nunca mais, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar, né? Que ele tá para fechar com o PSG. Aí vamos ver, né? Vai jogar com o Barça Neymar de novo. A última Champions de ambos, né? Foram jogando juntos, né? Naquele ataque maravilhoso que tinha o Suárez também. Né? Então vamos ver se eles conseguem repetir novamente esse feito lá no PSG, né? E o Cano que tá montando o PSG, né? Impressionante. Estão investindo forte agora. Realmente, se não for agora, não vai mais. Não, ô Pacheco, o Cano ainda é jogador do Vasco, só pra informar aí. Eu achava que a gente tinha que ter terminado o programa naquela minha frase filosófica, né? Mas ainda deu tempo pro Estevão falar essa grande piada. Mas antes de acabar o programa, eu queria só fazer uma menção que a gente deixou passar em branco, né? As atuações dos 2 goleiros, né? De Inter e Grêmio. Né? O Daniel, que foi muito bem, apesar do placar do ser elástico, né? Ser os 4-0 pro Inter, o Daniel fez 2 defesas muito importantes, né? Uma cabeçada do Bruno Henrique e outra do Léo Pereira. Essa do Léo Pereira foi sensacional, a defesa. Ele tirou a bola em cima da linha.
garantindo, né, o 0 no placar do Inter, né, e o Chapecó, que quando estava 1-0 para Chapecoense, fez um milagre, né, num rebote de um chute que a bola bateu na trave, e se eu não me engano era o Anselmo Ramon também, né, que ia fazer o segundo gol, e na volta dessa bola na trave, o Chapecó, com uma velocidade incrível, né, conseguiu fazer um milagre e impediu o 2-0, que poderia complicar muito mais a situação do Grêmio no jogo, né? Daqui a pouco o Grêmio poderia nem ter saído com essa vitória, né? Então, deixar essa menção honrosa aos goleiros que estão fazendo um belo trabalho nesse Campeonato Brasileiro, né? E o Chapecó, que pode ter sido a última partida como titular, já que o Breno tá voltando da seleção olímpica. Vamos ver o que o Filipão vai fazer, né? Isso vai dar muito debate ainda. Só para finalizar também, um abraço pro Bruno Medeiros, que ganhou o sorteio do Boleirês, né? Que a gente fez no Instagram. É ele que vai comer a maravilhosa cesta do Brown Brownie e tomar um chopinho na nossa caneca do Boleirês. Não, só pra completar, que eu não quis ficar falando do Daniel, porque é todo o programa falando do Daniel, e aí deixei o Batata dessa vez. O bingo do Estevam foi comigo hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado também, nosso querido Thomas, pela participação. E até o próximo programa. Tchau, tchau.